Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a ler comigo a carta de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 10, onde a palavra de Deus diz assim: Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quero dar um título à nossa mensagem e o título é A Jornada para o Sucesso. Bem, a primeira pergunta que talvez nós nos fazemos quando nos deparamos com essa carta é nos perguntar para quem Tiago estava escrevendo. Tiago estava escrevendo para as 12 tribos que estavam dispersas. Então percebamos nós que Tiago, ao iniciar esse capítulo, ele vai então dizer de onde vêm as discussões e as brigas que vocês têm. E ele mesmo vai argumentar. Por acaso elas não vêm dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo, essas brigas, essas discussões, elas têm uma motivação e elas estão dentro de vocês por conta dos prazeres, por conta daquilo que vocês classificam como prazeroso, como satisfatório a vocês. E aí Tiago vai continuar dizendo que vocês querem o que não tem, e ele usa até uma hipérbole, quando ele vai dizer que vocês até matam para conseguir. Notem que é triste a realidade, mas essas pessoas, elas inclusive tinham inveja de outras pessoas que possuíam algo. E será que isso não é diferente na sociedade onde eu e vocês estamos inseridos? Eles vai argumentar, vai dizer que essas pessoas lutam, elas faziam até guerra para tomar dos outros aquilo que as pessoas possuíam. E, no entanto, essas pessoas não tinham. Isso vai afetar, inclusive, até mesmo a vida de oração, porque essas pessoas pediam e não possuíam. E qual a razão? A razão disso era porque as motivações estavam erradas. Muitas vezes as pessoas se deparam com a frustração. Elas oram, pedem algo a Deus e não recebem. E por que não recebe? Porque Deus conhece o coração e a motivação dessas pessoas. E por conta disso, essas pessoas não alcançam favor diante de Deus. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas às vezes oram por muito tempo pedindo a Deus um emprego? E no dia em que Deus lhes concede o emprego, a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é virar as costas para Deus. Eu já não tenho tempo mais de ir à casa de Deus, porque eu trabalho a semana inteira. Então, infelizmente eu estou cansado e Deus entende isso. Note você, essa pessoa orou uma vida pedindo a Deus o emprego, mas no dia em que arrumou, a primeira coisa que ela faz é esquecer-se de Deus. Então Tiago sabia muito bem disso e ele estava falando dessas motivações erradas e essas pessoas que não alcançavam algo. Tem pessoas que às vezes vão orar, mas essas pessoas elas têm rancor dentro do coração e por conta disso as suas orações não têm sucesso, porque não sabem perdoar, porque elas olham para as outras pessoas com ódio, com desprezo, falsas motivações. Notem então ainda que Tiago ele vai chamar a essas pessoas de adúlteros, e aqui o termo adúltero é no sentido espiritual. E por que eu afirmo que é no sentido, no aspecto espiritual? Porque essas pessoas elas nutriam uma amizade com o mundo e ao mesmo tempo queriam ter a amizade de Deus. E qual é o erro aqui? Qual é o ponto incorreto nesse aspecto? Notem então que enquanto eu e você nutrimos amizade pelo mundo, ao mesmo tempo nós vamos estar encontrando o desfavor de Deus, tendo em vista que o que o mundo oferece? Então o mundo vai te oferecer a riqueza ilícita, vai te oferecer propostas que muitas vezes não são propostas aprovadas por Deus, e por aí segue. O mundo vai te oferecer os prazeres que satisfazem os seus desejos, a sua carne, a sua mente. E não é isso que Deus quer para você. E a esse tipo de pessoas, Deus chama de adúlteros, porque elas estavam nutrindo essa amizade com o mundo. E aí o Tiago vai lembrar essas pessoas a respeito das Escrituras. O que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus colocou em vocês, ele tem ciúmes? Ou seja, Deus tem ciúme de você. Deus quer você para Ele, não para o mundo, não para a perdição. E é interessante entendermos, queridos, que
a carta ela vai nos dar dicas de como nós podemos consertar tudo isso, se nós, então, reconhecemos que estamos errados, se nós, de fato, precisamos urgentemente corrigir essa conduta em nossas vidas. E Tiago vai nos falar, a primeira coisa, que eu e você precisamos nos submeter a Deus. Então, submissão é algo que está em desuso na nossa atualidade. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos nos submeter a Deus, à vontade de Deus, antes de fazer qualquer coisa. Eu preciso saber se isso é ou não do querer de Deus, da vontade de Deus. Eu preciso aprender a resistir ao diabo. E no dia em que eu aprender a resistir ao diabo, ele vai fugir de mim, vai fugir de você. O problema é que muitas vezes o diabo tem feito propostas e as pessoas simplesmente têm cedido. Basta você olhar para a postura, muitas vezes, dos corruptos dos nossos dias. São pessoas que cedem ao diabo, que se submetem. São pessoas que elas não mostram a menor resistência. Não podem ver uma mala cheia de dinheiro, que com certeza essas pessoas não resistirão ao diabo. Queridos, olha o que Tiago está propondo para essas pessoas. E a coisa vai muito além. Quantas pessoas, muitas vezes, vão fazer uso de coisas erradas, vai fazer uso do primeiro trago de maconha, a primeira pedra de crack, o primeiro gole de bebida alcoólica, porque simplesmente não resistiram ao diabo, às suas propostas. E daqui a pouco terão uma vida descontrolada, que nunca mais vão conseguir vencer. As pessoas que são casadas e que daqui a pouco traem sua mulher, porque simplesmente aparece alguém mais atraente e essa pessoa simplesmente acha que isso é normal, não resistiu ao diabo. E por aí vai. Aquelas pessoas que querem chegar a um alto cargo e vão passar por cima de quem tiver que passar, simplesmente porque não se submeteram primeiramente a Deus, não resistiram ao diabo. E um dia vão conhecer o caminho do fracasso. E notemos então que Tiago vai dar a essas pessoas uma orientação. Aproximem-se de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque o que Tiago está dizendo é que essas pessoas estavam longe de Deus. E eu e você temos que analisar. A que distância nós estamos de Deus? Nós estamos próximos? Ou nós estamos longe? E ele vai falar isso para essas pessoas. Ele vai mostrar uma necessidade que era necessária naqueles dias. E hoje, se essa necessidade ela é enfatizada por conta da pandemia, Tiago vai dizer para aquelas pessoas, lavem as mãos. Então, se lavar as mãos hoje significa sobrevivência. Naquele tempo, Tiago vai dizer isso, lavem as mãos, pecadores. Purifiquem os corações, vocês que têm a mente dividida. Vocês que estão vivendo essa dupla personalidade. E só então é que Tiago vai nos mostrar que haja lágrimas, que haja lamentação, que haja profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza ao invés de alegria. Esse era o estado que aquelas pessoas se encontravam. E quem sabe não é o estado que muitos se encontram hoje e que precisam ter um conserto com Deus. E se eu e você tivermos a humildade de reconhecer que nós estamos vivendo dessa maneira, tenha certeza que a partir de então nós vamos entender que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E Ele, a seu tempo, nos exaltará. Que Jesus Cristo te leve a refletir sobre isso, que você tenha um dia na direção de Deus. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te exalte a partir do momento em que você aprender a se humilhar diante de Deus.